Sobre a proteção de Deus e verificando a existência de número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que se constitui na 6ª sessão ordinária do 2º período legislativo de 2017, dentro da 17ª legislatura. Esta sessão está sendo transmitida através do site da Câmara, câmaraguaratuba.pr.gov.br. Convido a todos a ficarem em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda segundo os seus mandamentos. Até aqui, senhor presidente. Conforme estabelece o artigo 83 do Regimento Interno, damos início ao expediente da presente sessão. Ata da sessão anterior, conforme disposto parágrafo 1º, artigo 93 do nosso regimento, e não havendo qualquer restrição ou impugnação, fica considerada aprovada a ata da sessão de 21 de agosto passado. Expedientes recebidos. Solicito ao nosso primeiro secretário para proceder à leitura dos expedientes. Expedientes recebidos. 6ª sessão ordinária. Ofícios 475, 476 e 477/17. Firmados pelo prefeito municipal, encaminhando o relatório dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Obras no período de 14 a 18 de agosto. Ofício 482/17, firmado pelo prefeito municipal, convidando os vereadores para a cerimônia de entrega da premiação do concurso de revitalização da Praça Coronel Alexandre Mafra, que acontecerá no dia 29 de agosto, a partir das 18 horas, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Ofício 478/17, firmada pelo prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 1436, que institui o programa Meu Primeiro Emprego no município de Guaratuba para a contratação de jovens iniciantes no mercado de trabalho. Projeto de lei 630, iniciativa do vereador Mordecai Magalhães de Oliveira, dispõe sobre a contratação de trabalhadores a partir de consultas ao Banco de Dados da Agência do Trabalhador de Guaratuba, por empreiteiras, empresas concessionárias, permissionárias e terceirizadas de serviços públicos que prestarem serviço no âmbito do município de Guaratuba. Projeto de lei 631, iniciativa do vereador Alex Elias Antum, dispõe sobre a criação do Dia do Atleta Amador no município de Guaratuba e da outras providências. Dos documentos lidos foram distribuídas cópias nas bancadas parlamentares. Proposições dos senhores vereadores, peço que o nobre secretário faça a leitura das proposições. O vereador Ney José de Barros Estoqueiro, na forma regimental, encaminha ao órgão competente a solicitação de viabilidade técnica da pavimentação em asfalto fresado ou pavers, assim como toda a estrutura necessária ao escoamento das águas pluviais, como manilhas, caixa de passagem e boca de lobo, na rua Plínio Tourinho, entre a rua Claudino dos Santos e rua Tibagi. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando pavimentação em asfalto fresado ou pavers, assim como toda a estrutura necessária ao escoamento das águas pluviais, com manilhas, caixa de passagem e boca de lobo na rua Alexandre Correia, entre a rua Claudino dos Santos e a rua Tibagi. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, solicitando na forma regimental toda a estrutura necessária ao escoamento das águas pluviais, com manilhas, caixa de passagem de lobo, na rua Zacarias Góes, entre a rua Claudino dos Santos e a rua Teixeira Soares. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, solicitando na forma regimental, encaminha o órgão competente a solicitação de viabilidade técnica da pavimentação em asfalto fresado na rua Patriarca, entre a rua Damião Botelho de Souza e a rua Joinville. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda do mesmo vereador, na forma regimental,
solicitando melhoria na rua Tocantins, entre a Avenida Damião Botelho de Souza e a Avenida João Gualberto. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. O vereador Wilson Krieg da Luz, na forma regimental, solicita estudos técnicos de viabilidade financeira, determina o departamento competente, pavimentação em asfalto pavers, a estrutura necessária para escoamento das águas pluviais na rua Tocantins, no trecho que compreende entre a Avenida Mafra e a rua Coronel Carlos Mafra. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando estudos técnicos de viabilidade financeira ao departamento competente, a manutenção de asfalto na estrada Cabaraquara. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Proposição 013/17. Vereador Alex Elias Antum, na forma regimental, solicita ao prefeito municipal Roberto Cordeiro Justus o patrulhamento da rua Demétrio Elias de Jazzi, do bairro de Vila Eliane. Em discussão a proposição, vereador Laudir. Oi. Quero até reforçar aqui o pedido do vereador Alex, mas eu, através do meu gabinete, já fiz um ofício na semana passada, pedindo material fresado para jogar naquela via, que é do lado da frutaria, né? Mas o vosso pedido só vem a acrescentar, né? O que esse vereador solicitou para jogar o material fresado lá e passar a máquina, enfim, fazer a melhoria na rua. Ok? Continua em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. O vereador João Almir Troiner, na forma regimental, solicita a possibilidade de patrulhamento e colocação de material fresado ou bloquete na rua João Trajano, no bairro de Caieiras. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. O vereador Gabriel Nunes dos Santos, na forma regimental, requer que seja colocado saibro ou material similar na rua Nelson Cordeiro, no bairro do Coroados. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando que seja realizado serviço de motonivelador na rua Santa Catarina, no bairro do Coroados, na rua Pedra Branca da Araraquara, no bairro de Jardim Eliane. Em discussão a proposição do vereador. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Indicação dos senhores vereadores. Peço que há mais uma proposição. O vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, no uso das suas atribuições regimentais, apresenta à deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer a mesa, na forma regimental, que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal Roberto Cordeiro Justus, solicitando ao departamento competente e responsável pela manutenção e conservação das vias públicas, para que seja efetuado urgentemente obras de reparo e ensaibramento com colocação de material denominado fresado, na rua João Gualberto, esquina com a rua Coronel Alexandre Mafra, próximo ao numeral 1303. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Vereador Itamar. Antes que o senhor passe para as indicações, eu acabei perdendo, e peço perdão, o tempo aqui de justificar a ausência da vereadora Maria. O seu esposo, o Neno, me ligou dizendo que ela está com uma inflamação na garganta e está indo para o médico para estar sob cuidados. Ok, senhor presidente? Obrigado. Já será constado em ato. Indicação dos senhores vereadores. Peço que o vereador Sérgio Alves Braga faça a leitura das indicações. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guaratuba, Roberto Justus. O vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais, requer, depois de ouvido este plenário, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo prefeito municipal de Guaratuba para indicar o que segue. A presente indicação visa propor a Vossa Excelência, após estudos do corpo jurídico lotado nessa municipalidade, a atualização da lista de serviços do Imposto sobre Serviço, ISS, em razão da promulgação da Lei Complementar Federal 157/16, de 29 de dezembro de 2016, que alterou a Lei Complementar Federal 106/3, a Lei Complementar Federal 157/16,
entrou em vigor na data de sua publicação. Porém, a Lei Complementar 116 e agora a Lei Complementar 157 listam os tipos de serviços, atividades que podem estar sujeitas ao ISS, mas as legislações municipais deverão ser necessariamente alteradas, publicadas, para regulamentar a incidência e a cobrança do ISS sobre tais serviços. Portanto, faz-se necessário que essa municipalidade envie a esta Casa de Leis um projeto de lei complementar que vise alterar a legislação pertinente para estabelecer a incidência do ISS sobre os novos serviços incluídos na lista de serviços da Lei Complementar Federal 116/3, observando-se quanto à cobrança de anterioridade anual e monacional. Entre eles, o caso do contido no inciso 4º da Lei Complementar Federal 157, serviços prestados pelos administradores do cartão de crédito e de débito, descrita nas subtins, na referida lei, o que diz que os terminais eletrônicos ou máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. Justificativa. Portanto, face à grandeza dos objetivos a serem atingidos, que solicitamos aos nobres vereadores que aprovem essa propositura por unanimidade. Assina o vereador João Almir Troiner. Em discussão, a indicação do vereador João Almir. Em votação. Vereador Itamar. Vossa Excelência, me perdoe, mas eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência como é que funciona mais ou menos essa indicação do senhor, porque eu fiquei com um pouco de receio. O cliente passa, a operadora de cartão converte o valor para Guaratuba, é isso, para o nosso município? Vereadora Paulina. Pelo que eu entendi, vereador Itamar, hoje, se um morador de Guaratuba faz compra em Curitiba, Joinville, esse valor do ISS vai para aquela cidade. Fazendo a lei complementar, viria para a cidade de origem do morador, é isso? Vereador Cláudio. Segundo a lei federal. Segundo a lei federal, não interessa o município. Continua em discussão. Em votação, será encaminhado, então, aprovado, será encaminhado ao Executivo. Esperamos também, com urgência, que ele nos dê mais informações sobre a lei. A lei nós podemos pesquisar, 157, né? Lei complementar. Mas, do município, porque eu tenho informação que os bancos pagam o ISS. Agora, do que eles estão pagando, que nós precisamos averiguar. Aprovado, então, será encaminhado ao Executivo. Parecer das comissões. Parecer com emenda da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei 1423. Solicito ao nosso primeiro secretário proceder à leitura e das emendas. (1423), que tem emenda, professora Paulina. Então, nós vamos encaminhamos de volta. A professora Paulina está apresentando a emenda, todos os senhores têm cópia, para que a gente vote numa vez só, devolvemos então à comissão, né? Seria, eu comi bola aqui, seria quando nós fôssemos discutir o projeto, que a senhora apresentaria as emendas, mas já que foi apresentada hoje, devolvemos então à comissão para análise das emendas e retorna para o plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei 1425. Solicito ao primeiro secretário proceder à leitura do parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei 1425/17, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a reprodução, criação, venda de cães e gatos no município de Guaratuba, bem como as doações em eventos de adoção desses animais e da outras providências. Foi designado o vereador Itamar Cidral Silveira Júnior como relator do projeto. Os integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar os termos do projeto e principalmente após a realização de audiência pública em data de 7/8/2017, exararam o seguinte parecer. Base legal. Trata-se do projeto de lei perfeitamente legal e constitucional,
tendo sido atendidas as disposições contidas no artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Guaratuba e demais legislação em vigor. Quanto ao mérito, o presente projeto de lei visa estabelecer regras a serem cumpridas para a reprodução, criação e venda de cães e gatos, para canis e gatis regularmente estabelecidos e registrados nos órgãos competentes, proibindo a venda desses animais em praças, ruas, parques e outras áreas públicas do município de Guaratuba. Parecer. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa de Leis manifesta parecer favorável, recomendando a votação em plenário do projeto de lei 1425, por entender estar devidamente amparado na legislação vigente. Em discussão, o parecer. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei 1425. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei? Não. 620. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 017/17, projeto de lei 620/17. Assunto PL 620/17. Cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais do município de Guaratuba. Parecer. Esta comissão entende que tal projeto é de importância relevante para a comunidade guaratubana, já que prevê um debate mais aprofundado da causa animal, além de que os conselhos permitam um avanço na formulação de políticas públicas. Conclusão. Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação emite parecer favorável ao projeto de lei 620/17 e encaminha para apreciação do plenário. Em discussão, o parecer. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Oradores inscritos. Em conformidade disposto no artigo 85 do Regimento Interno, concedo a palavra ao orador inscrito no livro de debates. Convido o vereador João Mir Troiner para o seu pronunciamento. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras aqui presentes, que para nós sempre é motivo de muito orgulho, internautas. Senhor presidente, a indicação que eu apresentei hoje, a Lei 157 de 2016, ela alterou a Lei Complementar 106 de 2003. Essa lei, ela lista o tipo de serviço, atividade que estão sujeitos ao ISS. Entre elas, o que me chamou a atenção é o parágrafo 4º da Lei 157, que ela lista os serviços prestados pelas administradoras de cartões de crédito. E ela é bem clara que os terminais eletrônicos ou máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador de serviço. O que significa isso? Hoje, nós guaratubanos passamos nosso cartão de crédito ou de débito em São Paulo, o ISS fica para o Estado de São Paulo. E com a mudança na lei federal 157 de 2016, ela muda esse imposto. Ou seja, toda vez que nós, guaratubanos, passamos o cartão de crédito em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde quer que seja, o ISS tem que ser pago no domicílio do prestador de serviço. Ou seja, o ISS vem para Guaratuba. Porém, a lei é bem clara, a Lei 157/2016. Os municípios têm 1 ano para regulamentar. Então, diante disso, eu fiz essa indicação, mas com toda certeza o Executivo já sabe de tudo isso, já deve estar com esse projeto pronto, e futuramente esse projeto chegará a esta Casa de Leis. Que eu acho nada mais justo, porque hoje, diante até da criminalidade, dificilmente se viaja com dinheiro no bolso.
Então, por todas as cidades que você passa, você acaba passando o seu cartão de crédito. E o ISS fica naquela cidade. Então, eu acho que o governo federal fez uma boa coisa para todos os municípios, principalmente para aqueles que têm o domicílio eleitoral do seu cartão de crédito ou também do seu cartão de débito. Nos 5 primeiros meses, vereadora Paulina e vereador Itamar, nos 5 primeiros dias de janeiro de 2017, nós tivemos 6 policiais militares mortos no Rio de Janeiro. Nesse último final de semana, o policial Fábio José Cavalcante foi o 100º policial morto no Rio de Janeiro. Aí alguém vai me perguntar, mas o que nós temos a ver com os policiais que estão matando lá no Rio de Janeiro? Que estão matando como se mata suínos em um frigorífico, sem dó e sem piedade. O 100º policial morto foi morto na frente do pai e da mãe. A mestra em ciências criminais, vereador Cláudio, Elisa Girotti, ela vem já há algum tempo alertando que a criminalidade está começando a se espalhar pelo Brasil. Ela diz também uma coisa muito importante, que a tendência do criminoso de São Paulo e do Rio de Janeiro é vir para a região sul. E aí é que nós temos que nos preocupar e cobrar de quem de direito. Há pouco tempo atrás, nós não ouvíamos falar em Guaratuba, nem pensávamos em assalto relâmpago. Tivemos aí recentemente. O feminicídio, tivemos recentemente. Então está na hora de nós, vereador Itamar, vereador Donizete e vereador Alex, cobrar dos órgãos de segurança uma atenção maior para tudo isso. Deixar um pouco a pirotecnia de lado e pensarmos que nós vamos ter que enfrentar esses mesmos criminosos. E eu vejo assim algumas pessoas, às vezes, você acha que o bandido do Rio de Janeiro vai vir aqui me assaltar? Eu já vi um comentário, mas o comandante vai falar em segurança. A minha casa dificilmente vai ser roubada, tem o câmera. Coincidentemente, esses dias eu vejo uma postagem, e de quem era o boletim de ocorrência? Do dito cujo cidadão. Aí ele lembrou de pedir apoio para que os vereadores, para que o prefeito intercedessem junto ao secretário de segurança, porque a casa dele foi arrombada. Mas não estava cheio de câmeras? Então, minha gente, nós temos que analisar que o crime não tem fronteira. Os criminosos vão aonde eles encontram vulnerabilidade. Nós vimos recentemente, há alguns anos atrás, bandidos do Rio de Janeiro que vieram aqui e mataram um delegado de polícia no litoral. E ainda eu vejo pessoas sorrir, dar risada. Mas eu quero ver a hora que um bandido desse entrar na casa dele e fazer o que eles fazem com as pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo e nos grandes centros. Será que ele vai continuar sorrindo? Ou será que ele vai lembrar do que eu estou falando hoje aqui? A Lei 13.140, que criou o feminicídio, vem também alertando através da mesma mestra em ciências criminais. O Brasil hoje é o 5º país que mais se comete o crime de feminicídio. O Paraná é o 3º estado, Donizete e vereadora Paulina, que se comete o crime de feminicídio.
Nós aqui no Paraná, a cidade de Piraquara, vereador, é onde mais se assassinam mulheres. Nós temos que começar a prestar muito atenção. E nós somos os representantes legais do povo. Nós não podemos achar, pois não. Vereador Almir, eu acredito que Vossa Excelência está coberto de razão, mas acredito também que, para a gente ajudar, a gente também tem que botar a nossa cara. Por que não criar a Guarda Municipal, que é um sonho há muito tempo, que já está aprovado, Vossa Excelência está lutando por isso há muito tempo. Sempre a desculpa é a mesma, é muito caro. Então vai continuar, infelizmente, vai continuar assim. A semana que passou, eu acompanhei o prefeito Roberto Justus e a secretária Lourdes Monteiro em uma palestra, ou melhor, um fórum de saúde e justiça pela paz em casa, aonde falou-se muito na violência intrafamiliar. E tivemos pessoas que devemos respeitar muito como palestrantes, por ser pessoas que conhecem, que vivenciam o dia a dia, como a juíza a doutora Marisa de Freitas, a doutora Simone Miller, a doutora Denise de Freitas, assistente social Mima Carriel, a terapeuta ocupacional Dione Freitas e a doutora Regina Sartori, chefe do Centro de Referência Especializado em Assistente Social, CREAS. E a doutora Marisa, em sua palestra, lembrou que só esse ano, tivemos 159 medidas protetivas da Lei Maria da Penha. 159! E eu que sou também um eterno defensor da Guarda Municipal, todos sabem. 159. É muita. E hoje, que a mulher vítima de violência doméstica ainda tem a Lei Maria da Penha e está começando a denunciar os machões de cozinha. Eu vi também a doutora Regina Sartori fazer uma colocação extraordinária com relação ao CREAS. Alguns anos atrás, a estrutura do CREAS era zero. Se você souber tudo que ela falou, da estrutura que tem hoje, da proteção às pessoas que dá ao CREAS, nós temos que nos orgulhar. Passando por todas as dificuldades que passamos. Mas ela conseguiu, com o apoio da ex-prefeita, do atual prefeito, dos secretários que passaram, dos funcionários públicos, montar uma estrutura que temos que tirar o chapéu. A importância que é o CREAS para uma cidade. Então, como disse a nossa mestra em ciências criminais, há 15 anos atrás, num programa do Jô Soares, o ex-ministro Delfim Neto falava exatamente o que nós estamos vendo hoje no Brasil. A situação difícil, porque passam todos os municípios. Dos 399 municípios que temos no Paraná, mais de 200 estão com dificuldades financeiras. E estão sobrevivendo, vereador Tato, porque estão implantando o programa de austeridade. E toda vez que se implanta o programa de austeridade em uma cidade, é a mesma coisa, vereador Lin e vereador Stuqueiro, que dar um remédio a alguém. O remédio é muito amargo. É muito amargo. Mas é a única forma de você curar aquele paciente. Ou você dá aquele remédio amargo, ou as coisas não vão melhorar.
as dívidas consolidadas de qualquer cidade, e Guaratuba não é diferente, porque Guaratuba está entre essas quase 200 cidades com dificuldades financeiras, consomem grande parte da arrecadação. O STJ deixou bem claro que os precatórios, vereadora Paulina, até 2020 tem que estar todos pagos. Hoje, Guaratuba está pagando mais de 200 mil reais de precatório mês. E vemos que em algumas cidades do Paraná, e Guaratuba não é difícil, Guaratuba não é difícil, pessoas confundem austeridade com corrupção, austeridade com mazelas, austeridade até com agressões físicas contra o prefeito, contra os secretários. Mas temos que entender que, às vezes, a melhor coisa que existe para uma cidade é o remédio amargo. Sabemos também que, às vezes, comete-se alguns erros, e que aí esse remédio amargo vai ter que curar. Porém, o que eu quero chegar e dizer é que vou falar de Guaratuba. Eu já falei isso nesta tribuna, ao ano passado, de que não desafiava, mas se alguém soubesse que pudesse me falar que a prefeita Ivani era corrupta ou era desonesta. E hoje eu volto aqui a essa tribuna para fazer o mesmo comentário com relação ao prefeito Roberto Justus. Vimos alguns comentários de estabelecimentos comerciais, de pessoas confundindo a austeridade, a transparência com a corrupção. Vimos governadores como do Paraná e de Santa Catarina implantando o mesmo projeto de austeridade, porque senão teria quebrado esses estados. Enquanto estivermos aplicando aqui os programas de austeridade, mesmo algumas pessoas que quando estão na frente do prefeito falam uma coisa, quando estão longe falam outras, principalmente nos estabelecimentos comerciais. Mas essas pessoas têm que entender que a austeridade é para que não atrase a folha de pagamento, para que não deixe de ser pagas as despesas contínuas. Enfim, nenhum prefeito, e principalmente o prefeito Roberto Justus, queria tomar a decisão que tomou. Podem ter certeza disso. Não existe ninguém em sã consciência que tente prejudicar um ser humano naquilo que é mais sagrado, que é o seu trabalho, se ele não tiver como a última opção. Temos que entender também que vivemos hoje numa cidade que vem crescendo dia por dia, numa cidade que lá da época do seu Miguel Jamur vem nesse crescimento, e nós só temos que agradecer a tudo isso. Porém, vemos grandes metrópoles passando pelas mesmas dificuldades. E de uma coisa nós podemos nos orgulhar: nós não vimos e não veremos Guaratuba sendo manchete de Fantástico, de Jornal Nacional, com desvio de dinheiro público, com corrupção,
com pessoas se enriquecendo ilicitamente com o dinheiro público. E nós, que somos agentes públicos probos, porque temos a certeza do que estamos falando, temos que respeitar também a todas as pessoas desse município. Porque até que se prove ao contrário, todos são honestos, trabalhadores e cumpridores de suas obrigações. Mas entendemos também que nesse momento difícil porque passa o Brasil, porque passa o Paraná e principalmente porque passa Guaratuba, precisamos entender e dizer que vamos continuar nesse mesmo ritmo aonde a nossa cidade vem crescendo. Mas para isso, precisamos respeitar, às vezes, o remédio amargo que é dado a nós. Era só, senhor presidente. Obrigado, vereador João Almir. Não havendo mais oradores inscritos no livro de debates, conforme contido no artigo 86 do Regimento Interno, passamos à deliberação das matérias constantes na hora do dia. Projeto de lei de número 1431, oriundo do Executivo, que regulamenta a disposição da Lei Municipal 1164/2005, que instituiu o Plano Diretor do município de Guaratuba relativo às zonas especiais de interesse social. 6. E dispõe sobre normas específicas para a produção de empreendimento de interesse social e da outras providências. Em primeira votação. Em primeira discussão, vereador. Eu quero aproveitar da discussão e já pedir que Vossa Excelência considere vistas para esse projeto, para a minha pessoa. Com vistas, então, ao vereador Itamar, do projeto de lei 1431. Veto. Oposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei 617, que instituiu o programa Meu Primeiro Emprego no município de Guaratuba para a contratação de iniciantes de mercado de trabalho da outras providências. Em primeira discussão, o veto do prefeito. Vereador Cláudio, depois. Votar nominal, não tem discussão. Não estamos em votação. É a favor do veto ou contra o veto. Então, só, vamos... não tem discussão. No escrito não tem, mas então, não tendo discussão, não sei, eu não Ficar consultei voto, o mas regimento. não discutir o veto. Não consultei o Vai regimento, justificar o então, voto, né? se os demais pares, então, voto nominal. Então, o vereador Laudir, com o líder da prefeita, eu pediria o seu voto nominal, com a explicação do voto, se assim o quiser. Bom, obrigado, senhor presidente. Eu quero só, de acordo com o prometido, chegou na casa, não sei se os novos vereadores estão em mãos do novo projeto. Seria um compromisso do Executivo, um projeto similar. Já chegou o projeto? Chegou, foi entregue, todos, Então, tá. Cada vereador tem a cópia do projeto. Então, tá ok. Então, diante do comprometido, eu sou a favor do veto e peço que os nobres pares acompanhem também. Não dá. Senhor presidente, eu vou Vereador deixar Itamar. para discutir depois contra o veto, senhor presidente. Vereador Ney Estoqueiro. Favorável, senhor presidente, por ter outro projeto em mente. Vereador Linho. Favorável. Vereador Donizete. Contra. Vereadora Paulina. Contra o veto. Vereador. Senhor presidente, com a chegada desse projeto, eu voto favorável ao veto. Eu votaria contra se não tivesse chegado esse projeto na casa como combinamos. Eu deixei bem claro isso para todos. Vereador Gabriel. Conforme esse novo projeto, eu também sou favorável. Vereador Carlos Nazário. Contra. Vamos para a mesa. Vereador Sérgio Alves Braga. Favorável. Senhor vereador. presidente, como membro da CCJ, participei do estudo, dos pareceres, recebemos desta Casa de Leis um parecer favorável do Departamento Jurídico. Eu sou contrário ao veto, favorável ao projeto Meu Primeiro Emprego. Então, voto favorável. Vereador Sérgio Alves. O veto.
Favorável. Eu também voto favorável. Então, mantém-se o veto do prefeito municipal de Guaratuba ao projeto 617 por 4 votos contra e 1, 2, 3, 4, 5 votos contrários e 7 favoráveis. Mantido o veto. Finda das deliberações das matérias e conforme disposições contidas no artigo 135, inciso 6º do Regimento Interno, concedo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falar. Convido o vereador Itamar Cidral para o seu pronunciamento por 5 minutos, conforme o nosso regimento. Boa noite, senhor presidente. Já peço 1 minuto aí para consideração, porque eu não discuti, vou discutir agora. Senhor presidente, desejo boa noite a Vossa Excelência, à mesa, e aos internautas que acabaram de ver uma piada. E aos telespectadores, porque viram uma piada do senhor prefeito Roberto Justo, acompanhado pela base de apoio, que fez uma piada com o vereador Cláudio, com o parlamento, uma indecência. Ué, nem para trocar o nome. Então, quer dizer, se não é dele, vereador Cláudio, aí a vaidade bate e ele não aceita. Isso é uma tremenda de uma ignorância. Uma pessoa que vem de Curitiba governar o nosso município não podia fazer diferente. Agora, o que me espanta, vereadora Paulina, é os parlamentares empobrecer o trabalho, empobrecer o parlamento para atender o doce desejo do agora guaratubano, né? Que é o nosso ex-prefeito, é nosso prefeito. Um dia vai ser ex. Eu vou dizer o seguinte, senhor presidente, eu não vou me delongar, porque isso já causou. Parabéns, Vossa Excelência, vereador Alex, pela decência de votar contra o prefeito. Eu acho que Vossa Excelência teve a lucidez de ir contra uma barbárie que ele cometeu contra o Executivo. Senhor presidente, eu tive uma agenda corrida e estou deixando aqui registrado, eu fui a Brasília, participei do Congresso, em atividade, estive na Câmara dos Deputados, mas o que mais me animou foi que o dinheiro para o trapiche público de Pissarras, a qual fomos lá acompanhar de perto, uma das minhas agendas lá, está já empenhado, tá? Então, está seguindo o nosso trabalho, junto com a vereadora Maria, no sentido de ajudar os pescadores lá. Outra coisa, senhor presidente, eu quero dizer que eu passei agora, há minutos atrás, lá na praia, e estava muito interessante, ficou muito bonitinho o parquinho ali que construíram, onde era a banca do TED e tal, tá enfeitadinho, eu quero saber só quanto custou, né? Mas tá bonitinho. Agora o da Pissarras lá, tá uma vergonha. Quer dizer, para fazer lá para o turista, para inglês ver, a coisinha fica bonita. Agora, lá para Pissarras, lá onde mora a população de verdade, aí não. Porque aqui que só mora bacana. Quem tem uma cobertura ali vai usar o parquinho, ou de repente alguém que vai lá. Mas eu quero dar Pissarras consertado. É lá que o povo está lá. É lá que estuda a nossa gente. Alguém estuda aqui na praia? Alguém tem colégio ali na praia? Não, mas lá no Adolfo Versés, atrás tem um parquinho, que está uma porcaria, e lá ele não foi cuidar. Então, parabéns por que fez e já fica aí, já que não tem secretário, que mostre para o senhor que o senhor não viu esse parquinho lá. Outra coisa, senhor presidente, eu não vou conseguir sair daqui hoje sem falar isso. Veja só, eu tive na semana passada, aqui na segunda-feira passada, falando que o senhor prefeito contratou a mulher, o sogro, o amigo Gruber, a Fernanda, que é Fernanda Monteiro, que é filha do Sérgio Monteiro, que foi assessor do deputado, aquele lá do Diário Secreto. Tá? Veja só, e mais a Lourdes, que é a mulher do Sérgio Monteiro também. Tudo isso está contratado pelo senhor prefeito. E vem falar que isso é austeridade. Austeridade do quê? Quando você convida toda a família para participar do governo. Que austeridade que é essa? 9.300 para a mulher, 9.300 para o sogro, 6.000 para o amigo pessoal, 9.300 para a Fernanda, 9.300 para a Lourdes. Let's go, senhor presidente. Vamos continuar. O que é isso? E isso é o nosso município. Perdeu a característica da nossa cidade. Mas não, eu não posso falar isso. Espera aí. Semana agora eu estive lá no Carvoeiro, num lugar muito conhecido, que depois que eu falo aqui, provavelmente vão fechar o local lá. Arrancaram os toldos, senhor presidente. Porque estava irregular, assim como a minha casa que estava tudo certinho, foram lá fiscalizar, mas a casa do diretor que me fiscalizou não foi tão bem elaborada assim. E lá no Carvoeiro,
né, um bairro humilde, simples, estão batendo a fiscalização e batendo forte, pesado, arrancando todo. Olha, se bobear, arrancam até toco de árvore lá, porque está incomodando. Não sei o que tem naquele bairro agora, está incomodando tanto. Mas os amigos do Bacana, que vem de Curitiba, faz padaria em cima de calçada, faz as estripulias que quer. O carnaval, põe ali o food truck do parente do deputado, que eu já denunciei aqui, né? E ainda não tem vergonha nenhuma. Então, assim, isso aqui virou um escárnio, né? Eu lamento estar vivendo esse momento onde nós temos um prefeito que tem a vaidade tão elevada, vereador Cláudio Nazário, que se o projeto não for dele, tem que vetar, porque é vício de iniciativa. Mas se é meu, todo mundo tem que seguir. Minha mãe me abana. O que é isso? Nós estamos vivendo que momento da política de Guaratuba? Eu coloco toda a minha família dentro da prefeitura e depois eu quero ter moral para andar rebentando as coisas dos outros por aí. É mercado público, é mercado de que vende isso, mercado... Tudo daí não pode, mas a família está toda incorporada na folha de pagamento, isso pode. Ah, eu não aguento uma coisa dessa, senhor presidente. Eu não aguento uma coisa dessa. Eram minhas palavras para hoje. Vereador Cláudio Nazário. Senhor presidente, vereador Alex, vereadores, vereadora, senhoras e senhores, internautas. Vereador Itamar, o projeto de lei era nosso, Vossa Excelência e eu que elaboramos o projeto em conjunto com todos. Todas as comissões opinaram, deram parecer, emendas, foi tudo os 13 vereadores de acordo, inclusive o senhor presidente. No dia, Vossa Excelência não foi contra, foi? Não votei, né, vereador? Mas eu votava a favor. Você, né, Excelência? Bem, eu não gostaria, Então, mas vamos lá. eu sempre Mas questionei a tá iniciativa, certo, senhor vereador. Tá certo. O que acontece, vereador Itamar, é que tem um negocinho chamado na vida do ser humano, no dia a dia, que a gente, quando não pode fazer a coisa ou não tem capacidade, dá aquele trocinho chamado inveja. Ainda mais quando é do outro lado que faz. É criancice. A verdade é essa. É igual aquele cara que é o dono da bola. Vamos jogar? Vamos. Se eu não for o capitão, ninguém joga. Leva a bola embora. É mais ou menos assim. Aí os demais jogadores que precisam daquele cidadão têm que jogar do jeito que ele quer. Fazer como ele quer. Mandou um novo projeto. Mudou algumas coisas, de acordo com a vontade dele, que tem que ser do jeito dele, entre aspas. E mandou um novo projeto com o mesmo nome. Está aqui. Meu primeiro emprego. Copiou até o nome, meu Deus do céu. Em vez de botar emprego, por que não botou assim, ó, meus primeiros puxa-saco? Porque eu não acredito que vai sair também, vai ser só a lei. Porque tudo que ele começa não termina, é só andar por aí as obras. Está parando tudo. Hoje eu estava conversando com 2 homens trabalhadores, não vou dizer o nome, senão vão para a rua, né? Que estão trabalhando lá no posto de saúde do bairro Coroados. Diz que lá está atrasado o pagamento, se não sair o pagamento, vão parar de trabalhar. Quer dizer, a rigidez está tão grande que só pega os funcionários de Guaratuba e os funcionários humildes que trabalham no pesado. Então, alguma coisa tem que ser mudada, senhor presidente. Está muito esquisito. Para não dizer outra palavra, eu não gosto de falar coisa muito pesada. Mas que dói, dói. Como dói ver um cidadão tão medíocre, pequenininho assim, pequenininha, a mente pequena. Não, tem que ser meu, tem que ser meu, tem que ser meu. Para que isso? Estava na lei aqui. Se tivesse alguma coisa, se tivesse incorreto, estava na lei, no artigo, regulamentada pelo senhor prefeito. Era só ele ter arrumado do jeito que ele queria o projeto. Mas como foi os adversários que fizeram a lei, temos que ser contra e vão mandar a nossa lei. Isso que dói. Parabéns ao vereador Alex, que honrou o voto, e os demais, paciência. Como eles disseram, tem uma nova lei, lógico que vão ser a favor, até nós vamos ser a favor. Quem é contra o emprego? Mas que esquisito é só... Vereador João Almir, com a palavra. Senhor presidente, eu conversava na quinta-feira com o prefeito Roberto e sobre o parque da Beira-Mar e também o parquinho de Pissarras.
E tenho certeza que num futuro muito próximo aquele parquinho também será, até porque existe uma proposição desse vereador, que eu tenho que agradecer aos demais vereadores, que o ano passado e esse também votaram favorável, onde eu pedi a instalação desses parquinhos em vários locais de Guaratuba, nas escolas. Então eu também vou cobrar para que esses parquinhos estejam em condição de uso, até porque a criança que vai no parquinho da Pissarra, vai no parquinho da Beira-Mar, a criança da Beira-Mar estuda na Pissarra, que vai naquele parquinho, e assim por diante. Senhor presidente, em 2013, a prefeita Ivani Justus implantou um programa também de austeridade no município de Guaratuba. E dos 13 vereadores que tinham aqui dentro dessa casa, o único que fez algumas críticas foi o vereador Maurício Lenz. E como eu sempre falei que eu voto da minha maneira, do meu jeito, nunca ninguém pediu para mim votar dessa maneira ou dessa, e como quem cala consente, eu já ouvi que trocava-se votos por cargo em comissão. Então eu queria gostar neste minuto de fazer um desafio dentro desta casa, e alguém provar que algum dia, como foi dito aqui dentro, eu troquei o voto por um cargo. Volto novamente a dizer, eu desafio alguém a provar que algum dia alguém me chamou na prefeitura, em qualquer lugar, pedindo para mim votar e como recompensa me deu um cargo. Eu desafio. Porque nunca aconteceu isso, eu nunca fui chamado para mudar o meu posicionamento. Eu sempre sou muito claro nas coisas, participo das reuniões junto com os vereadores. E a austeridade está na lei de responsabilidade fiscal. E serve para todos os poderes, não serve somente para o executivo. Nós vemos hoje o Brasil sangrando para que essa lei seja respeitada. Então, eu acho que nós devemos, em primeiro lugar, nos respeitar uns aos outros. De falácia e de pirotecnia, nós não podemos mais sobreviver, não. Nós somos homens, somos pais de família. Não é por causa de um projeto, de uma lei, que nós vamos ser humilhados por outras pessoas. Não. Se queremos ter amigo na política, primeiro precisamos ser amigo. Precisamos nos respeitar, sim. Todos aqui são agentes públicos probos. Ou tem alguém aqui que não é? Se tem, eu não sei. Mas então, minha gente, vamos nos respeitar. Vamos respeitar o posicionamento de cada um. Até porque o parlamento existe para isso. Se imagine se todos falassem bom dia, bom dia, bom dia. O boa tarde ou boa noite não teria nenhuma finalidade. Então, eu respeito a cada um, mas quero ser respeitado também. Eu respeito o posicionamento de cada um, mas quero ser respeitado pelo meu posicionamento. A tribuna ou a palavra livre, ela é de cada um de nós vereadores. Cada um fala aquilo que quiser. Agora, nós podemos debater ideias, mas partir para o embate, partir para a agressão verbal, ou diminuir o companheiro, isso não pode acontecer. E eu jamais vou aceitar isso. E volto a dizer, senhor presidente, a lei de responsabilidade fiscal e austeridade vale para todos os poderes. Vereador João Mir, com a palavra. Eu queria só esclarecer na hora da votação do veto, artigo 160, que fala sobre o veto, ele não fala em discussão nem em votação direta. Como nós temos o costume de tudo a gente discutir, eu coloquei em discussão para que houvesse discussão. Ou ele não é facultativo o voto direto. Então, eu acho que cabe discussão, no meu entender do regimento,
em qualquer votação. Mas se o senhor depois pegar o regimento, o senhor vai ver que no nosso regimento ele não manda votar direto. Ele não fala em discutir, mas não fala em votar direto. Eu segui o que acontece sempre. Tudo é discutido para depois ser votado. Não, só justificando que não houve uma falha tão... Convido a vereadora Paulina para o seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu só gostaria de colocar aqui que nós, enquanto Comissão de Constituição, Justiça e Redação, temos discutido bastante os projetos. Nós dificilmente, eu, juntamente com o vereador Alex e o vereador Donizete, passamos uma semana sem nos reunir, tanto que os projetos que chegam até nós dificilmente passam de 15 dias na nossa comissão, porque a gente senta, os que ficam mais tempo geralmente é aqueles que precisa de documentação e tudo mais. Então, nós sim conversamos com o vereador Itamar, com o vereador Cláudio, como também com os demais vereadores, quando temos alguma colocação a respeito dos projetos. Hoje conversamos com o vereador Almir, até mesmo com Vossa Excelência, a respeito dos projetos que nos chegam. Então, é difícil quando a gente vê que algumas coisas que nós estamos lá discutindo, de repente elas vêm com o mesmo teor, mas apenas por ser de iniciativa do prefeito. Esse projeto nós já tínhamos colocado, discutido com os vereadores, para que o prefeito fizesse toda a regulamentação, ele poderia ter feito, né? Então, é difícil a gente ver que o trabalho que a gente está fazendo dá a impressão que não vale de nada, né? Então, vamos ter que retomar tudo, discutir tudo novamente. Então, enxugar sabão, né? enxugar gelo, desculpe. É enxugar gelo. Então, é difícil isso. Nós tivemos também o veto sobre o projeto do Conselho de Turismo, e aí vamos aguardar também para ver como que fica. Era o que continha, senhor presidente. Vereador Ney Stoqueiro. Boa noite, senhor presidente, nobres pares de bancada, senhoras e senhores. Lembrando que hoje, mais uma vez, fico feliz com todos os nobres pares de bancada. Foram 5 ruas com proposições, todas aprovadas, existindo uma coisa com um dever desse vereador, sempre trabalhando e mostrando o serviço de 3 em 3 meses naquela tribuna. Existem 2 ruas em ocasião especial que vem para mim. Uma fica a Rua Patriarca, ali no bairro de Pissalas, e a outra a Tocantins. Para quem conhece, essas 2 ruas, fica bem no sinaleiro, ali indo para o Canela. Um lugar nobre, um lugar de casas lindas. O povo fez a sua parte lá. Cuidou de suas casas, cuida, é bonito, mas até hoje eu não entendo por que essas 2 ruas não foram pelo menos colocado um fresado ou alguma coisa. Chama até má intenção quando passa pelo asfalto, passando pelo asfalto e vendo aquela rua tão abandonada, com casas muito lindas. Acredito que agora, a partir de agora, ela entrando hoje, será aprovada a semana que vem, em sessão, e estarei pronto, especialmente para brigar por essas 2 ruas, que conheço há mais de 32 anos, e ali nunca foi feito nada por aquela rua. E pode ter certeza, ali na Tocantins, inclusive, eu vou estar presente, que ali caiu até um cavalo, arrebentou um valo ali, e eu estive vendo, verificando, e a população ali precisa de melhoria, porque eles fizeram a parte deles. Muito obrigado, senhores vereadores, por sempre estar votando a favor de Guaratuba, como eu estou votando, nas proposições que estou fazendo. Muito obrigado a todos. É só quantia, senhor presidente. Vereador Donizete, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e internautas. Pegando o gancho aí do vereador Ney, em respeito de ruas, só quero fazer um comentário aqui a respeito de uma rua, que é a rua Travessa Ortigueira, que fica na Coapar. Essa rua, não só eu fiz proposição para poder pedir melhoria para essa rua, isso já vem de 3 a 4 meses, que foi pedido para fazer alguns reparos na rua, foi passada a patrola há uns 15 dias atrás, mas devido àquela chuva, daí piorou ainda mais. E tem certos lugares, não que os outros lugares não necessitam, mas tem certos lugares que, por enquanto, dá para esperar esse fresado, entendeu? E tem certos lugares que precisa demais que seja jogado esse material, porque como a prefeitura não tem o saibro para poder jogar nas ruas, então poder aproveitar esse momento do fresado e fazer esse tipo de serviço. Isso são em ruas, bairros de pessoas carentes, entendeu? Então acho que deveriam de olhar mais por esse lado dessas pessoas que além de serem carentes, de serem afastados do centro da cidade, entendeu? Eles necessitam muito desse tipo de serviço. Então, gostaria que eu penso que quem cuida dessa parte, aí, não sei se é o setor de obras, para quem que compete a isso, mas que olhe com mais carinho para esse povo. E outra coisa que foi discutido aqui, né, que veio esse projeto agora do meu primeiro emprego, como disse o vereador Cláudio Nazário, o vereador Itamar, só mudou agora só o novo requerente do projeto, porque meu primeiro emprego, né, isso já era um projeto que tinha sido elaborado pelo vereador Cláudio, pelo vereador Itamar, e aqui todos os vereadores votaram favorável, entendeu? Que, lógico que ninguém vai votar contra um projeto desse meu primeiro emprego, e sei lá por vaidade do senhor prefeito, ou não sei qual o motivo que ele vetou esse projeto, e acabou mandando um outro projeto com o mesmo título, entendeu? Com as mesmas características, e contrariando também os seus vereadores de situação, os vereadores da situação, vetando esse projeto, sendo que todos os vereadores tinham sido favoráveis. Então fica aí uma dica, menos o vereador Alex, né, que votou contra o veto. Ele pode votar contra nós, só que nós não podemos votar nada contra ele. Então tem que olhar com mais carinho e ver esse tipo de situação. E outra coisa que eu venho dizer aqui agora é sobre os atletas novamente da melhor idade. Foi discutido aqui na segunda-feira, foi falado, né, a respeito desse pessoal que foram prejudicados. Todos os vereadores se sentiram sensibilizados pela causa, todo mundo foi em defesa dos atletas da melhor idade, inclusive o vereador, o líder do governo, inclusive ele falou que ia tomar uma posição, ia falar com o Roberto, ia conversar novamente com eles, e que em breve esse profissional estaria novamente de volta. Mas pelo que a gente está sabendo, que já tivemos conversando com o pessoal da melhor idade, que pelo jeito é irreversível, ele não vai voltar. E então, quem está perdendo com isso são esses atletas, são esse pessoal que estava acostumado com esse profissional. E outra coisa também que eles estão reclamando, eles tinham atividade também na parte da tarde, entendeu? Das 14 às 16 horas, e agora, por falta de um profissional, por falta de um professor, eles não estão tendo essa atividade. Então, na verdade, quem está sendo o maior prejudicado de tudo isso são eles. E eu gostaria que o senhor prefeito, a secretária da Educação, que olhasse com mais carinho, assim como tem coisas que a gente faz e a gente vê que a gente está sendo prejudicado, ou a gente está prejudicando alguém, a gente volta atrás, entendeu? Não custa nada, não é vergonha, pelo contrário. Para ele seria uma grande honra, para ele, para esse pessoal da melhor idade,
se ele revogasse, voltasse atrás e que chamasse novamente esse profissional para poder dar continuidade nesse trabalho, que eles foram prejudicados fisicamente, emocionalmente, porque eles faziam atividade na parte da manhã e faziam atividade na parte da tarde. E agora, com o afastamento desse profissional, eles não estão tendo ninguém para poder fazer esse trabalho com eles na parte da tarde. E se é para não deu o braço a torcer, não pegou esse profissional novamente, se é para conter gastos, tem pessoas lá dentro lá que ganham 3 vezes mais do que esse profissional, que não faz nada, pelo contrário, não é daqui, e ainda arruma encrenca entre esses profissionais e esses atletas, esse povo. Então, que olhasse com mais carinho, se tiver que exonerar essa pessoa, que exonera essa pessoa, e mais contrata um profissional para poder servir esse povo, fazer com que eles voltem às suas atividades, como sempre. Bom dia, senhor presidente. Vereador Laudir, com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas, boa noite. Eu só gostaria também de salientar que, devido a alguns comentários hoje tecidos aqui nesta casa, relembrando que eu sempre respeitei e vou respeitar a opinião de qualquer parlamentar, é um direito de cada um votar como quer, né? Então isso eu respeito de uma forma gigantesca, porque todo o vereador tem a sua prerrogativa e tem que ser respeitado, certo? Eu voto de acordo com a minha consciência também, né? Como eu respeito que cada um vote com a sua, sem sombra de dúvida. Existe, hoje ainda estive na prefeitura conversando com o prefeito Roberto, o presidente estava comigo, existem atitudes necessárias. Algumas atitudes tomadas eram necessárias, são necessárias devido à lei de responsabilidade fiscal. O prefeito tem que se enquadrar, ou ele não vai fechar sua conta e simplesmente vai ter muito problema com isso. Mas o prefeito Roberto, ele teve hoje, no meu entender, com a conversa franca que tive com ele teve a hombridade e a humildade de admitir, me dizendo, olha, vereador Tato, realmente, como todo mundo, isso é louvável da sua parte, de admitir, olha, no começo do governo, ou até agora, a gente não acertou tudo, tomou algumas decisões precipitadas, algumas acertadas, mas é assim que funciona. Então, há necessidade de se tomar algumas decisões e para que as coisas aconteçam. Porque hoje, infelizmente, é uma crise que assola o Brasil, não é diferente para Guaratuba. O vereador Almir falou em 199 municípios, são muito mais, que hoje passa por uma situação financeira crítica, muito crítica, e Guaratuba é uma delas. Só para você ter uma ideia, o presidente hoje acompanhou os números com a gente, só de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, Guaratuba, o mês passado, recebeu do governo federal praticamente 1 milhão a menos do repasse do governo federal, que impacta muito no orçamento do município. O nobre vereador Cláudio sabe do que estou falando, que é dificultoso para o município que tem pouca arrecadação ser suprimido de uma despesa gigantesca, praticamente 1 milhão da FPM, são 30%, 40% da folha de pagamento. Então, é difícil, né? Então, algumas atitudes tomadas pelo prefeito, extremamente necessárias. Como ele disse hoje, dentro de poucos dias, a gente vai... a casa está em dia e a gente vai poder estar recontratando, a gente vai estar podendo fazer os investimentos necessários, mas primeiro há necessidade de se acertar a casa, arrumar a casa. A prefeitura não é nada mais, nada menos que uma empresa. Se ela não estiver sadia, ela não vai pagar sua folha, ela não vai honrar seus compromissos, e é assim que funciona. Então, eu quero deixar aqui, não só pelo fato de ser líder do governo, mas... hoje, com uma conversa muito franca com o prefeito, eu me inteirei de alguns assuntos que o prefeito teve cautela e teve razão. Algumas, como ele disse, vamos consertar, porque a gente não acerta em tudo, mas teve a hombridade e a humildade de admitir, mais 1 mês, 2 meses, nós vamos estar com a casa devidamente em ordem, e aí sim
vamos voltar atrás de algumas atitudes, porque algumas necessárias, outras nem tanto, mas, portanto, não há o que fazer diante de uma crise dessa sem que o prefeito tome algumas atitudes, cortando despesas, cortando pessoal, enfim, cito alguns exemplos aqui, como o próprio dos carros, aí que foi retirado aí, maioria da frota, que dá uma economia gigantesca para o município, em aluguel, em combustível, o próprio lixo, e somando só o lixo e mais esses carros, aí temos uma economia aproximadamente de R$250 mil. Então, é desta forma que se encaixa um orçamento. Não adianta fazer milagre, ninguém faz. A contabilidade não mente para ninguém. Então, é fato que tem que ser tomada alguma atitude, mas eu quero dizer aos nobres pares, senhores e senhoras, que o prefeito Roberto, muito em breve, muito daqui a poucos dias, nós vamos ter boas notícias, boas notadas, para que vocês vejam que essa pequena turbulência valeu a pena e as coisas voltarão ao normal e melhor do que ainda estavam. Era o que continha, senhor presidente. Antes de encerrar, eu pediria licença ao plenário para uma colocação. Os vereadores são invioláveis por seus atos, palavras, dentro do município. O vereador Almir fez um desafio. E eu não vou fazer desafio, mas gostaria, se tivesse qualquer um dos nobres pares, inclusive o presidente, que foi negociar com o prefeito, com o executivo, para o seu voto como cargos, eu gostaria que fosse denunciado nesta casa, para que a casa criasse uma comissão e tomasse as providências necessárias. Eu não acredito que nenhum dos senhores, nem mesmo essa presidência, foi lá pedir um voto para votar favorável ou contra. Mas o vereador aqui é inviolável por suas palavras. O segundo, eu gostaria que, quando olhasse naquele quadro ali, olhasse a figura de Silvio Monteiro. Eu me preocupo que daqui uns dias, meu filho que está estudando em Curitiba, provavelmente aqui não vai ter campo para ele, vai estudar e daí vai ser convidado para ser secretário ou alguma coisa aqui. Vai ficar difícil ele ser chamado, que é de fora de Guaratuba. Vinda a deliberação das matérias conforme disposição contida no artigo 135, inciso 5, regimento... já fomos. Nada mais havendo a ser deliberado, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão, marcando outra para o próximo dia 4 de setembro, no horário regimental. Uma boa noite a todos. Filho não, né?